Nós estamos recebendo aqui, eu não sei porquê, mas eu sempre associo a sua imagem ao Jânio Quadros. Você é parecido com o Jânio Quadros. E você é sempre uma presença muito, muito boa aqui no nosso programa. Nosso querido vereador Papi. Bom dia, Papi. Bom dia, B. Bom dia aos amigos da difusora. Vou comentar todos os campoganenses que estão nos ouvindo. Papi, você teve uma experiência, né, sobre a política deste ano. O que você achou da campanha política? Olha, B, uma campanha muito dura, né? Uhum. Uma campanha em que o eleitor estava muito mais participativo, eu achei. É um eleitor com bastante argumento. É um eleitor que falou bastante. Uhum. E principalmente mandou vários recados, né? À classe política, daquilo que ele espera. E eleição, ela deixa lições. Uhum. E eu acredito que a classe política tem que fazer a leitura, refletir bastante naquilo que o eleitor falou nas urnas. Uhum. Né? Que a eleição é a hora de você realmente ouvir o eleitor. É a hora de você olhar a tua base, qual que é o sentimento que está permeando na base. Então, eu acredito que a experiência foi boa, eleição dura, difícil, tanto na proporcional quanto na majoritária. E fica os ensinamentos aí, para quem foi candidato e para quem participou como nós. O senador Nelsinho Trades, senador eleito Nelsinho Trades, esteve aqui e esteve falando, não, toda reeleição do governador, né, aqui em Mato Grosso do Sul sempre foi disputada e difícil. Você achou que em algum momento o governador Reinaldo Azambuja podia perder a eleição, Papi? Evidente, B. Na verdade, porque não é a questão da figura do Reinaldo contra a figura do juiz, mas é a disputa de um governo estabelecido contra a mudança, contra a novidade. E acho que essa foi a tônica no Brasil todo, né? A força da mudança. E aí você enfrenta uma dificuldade muito grande mesmo, porque não é só aquela disputa ali entre o perfil de A e de B, mas o sentimento mesmo de trocar, né? Então faz a eleição ficar muito mais difícil. Mas o Reinaldo tinha trabalho, né? Então você consegue defender bem. Eu fiz campanha para o Reinaldo, né? Intensamente, inclusive, e eu sentia que o eleitor queria ouvir o que o Reinaldo tinha feito, né? Queria saber, fazia as ponderações, as críticas, contra-argumentava aquilo que você falava em reunião, por exemplo, mas estava aceitando ali os argumentos do que o Reinaldo tinha feito de bom no governo dele. Então acho que isso também equilibrou a balança. Sérgio Cruz. Bom, a minha pergunta é com relação ao plano diretor, né? A Câmara Municipal de Campo Grande finalmente aprovou o plano diretor. O que você julga de mais importante, né, de modificação à vida para a vida urbana de Campo Grande com esse novo plano diretor, vereador? Bom dia, Sérgio Cruz, prazer falar contigo. O plano diretor, quando a gente estava na eleição em 2016, eu já dizia, porque era assessor na Câmara, eu sabia que a gente ia votar o plano diretor, que seria a votação mais importante dessa legislatura, e de fato é. Porque você tem a oportunidade ali de definir os rumos de 20, 30 anos da cidade, daquilo que está se planejando. Evidentemente, B e Sérgio, os amigos que estão nos ouvindo, alguns falaram que a Câmara atrasou, sentou em cima, até algumas coisas pejorativas em relação ao trabalho da Câmara. Mas é muito complexo quando você analisa o plano diretor. Ele vem na questão de você centralizar mais a cidade, para fortalecer e ajudar o Estado, a Prefeitura no caso. Quando você cresce demais a cidade, você tem dificuldade de mandar para todo o território da cidade a presença do Estado. Asfalto, iluminação, saneamento básico, escola, praça, hospital. Então, esse plano diretor ele tem uma visão de você agrupar mais a cidade, combater os vazios urbanos, uma coisa que se falou muito nesse plano diretor. E aí você tem os interesses também, né, de todo mundo que participa da cidade. Foi um plano muito debatido. Hoje começa a votação. Não sei se a gente vota tudo hoje, tem que ler ainda o relatório.
tem diversas emendas. A Câmara, posso te dizer, Sérgio, que trabalhou ativamente no plano diretor. Muitas emendas de vereador, cada ponto, cada artigo foi debatido. O presidente João Rocha tem que ser parabenizado lá, porque ele teve uma paciência enorme. Muitos vereadores jovens, né, debateram muito esse plano diretor, e é por isso que ele foi, assim, com bastante tempo para a gente chegar hoje no dia da votação. Vereador, eu acho que a Câmara precisa se preocupar com a abertura de bairros, porque ontem eu estava lendo uma matéria publicada no Mídia Max sobre um bairro de Campo Grande que ainda é considerado zona rural. Quer dizer, como é que o camarada pega uma parte da fazenda dele e faz um loteamento sem a menor responsabilidade, comercializa os lotes e o pepino fica na mão da prefeitura. Assim também não dá, né? Lá não entra o ônibus entra durante o dia, à noite o ônibus não pode circular lá dentro porque os traficantes já tomaram conta do bairro. Uber não entra porque corre o risco de ser assaltado, não tem asfalto, não tem água, não tem luz, só tem gente. Quer dizer, só tem problema. Por que vocês não estabelecem de que isso é proibido, isso é contra a lei? Você já tem as leis e o Estatuto da Cidade que prevê diversas dessas leis. Inclusive, a gente nem tem ali a competência municipal para trabalhar algumas medidas como essa. Uhum. É lógico que a movimentação populacional, é difícil a prefeitura estabelecer. Você só pode botar uma cerca aqui, daqui você não passa, daqui você não constrói. O aumento de perímetro, ele segue uma série de leis, uma série de normas bem rígidas, inclusive, para você ter aumento de perímetro, para você fazer que áreas rurais possam ser agora urbanas. Né? Então não é tão simples assim. No entanto, hoje também você tem legislações que você não pode abrir um novo empreendimento ou bairro assim, sem que você tenha a própria infraestrutura, como a questão dos condomínios e tudo mais. Já tem que ser estabelecido, já tem que vir com asfalto, com energia, com saneamento. Você não pode abrir um novo território sem que tenha o básico para se viver. No entanto, a movimentação populacional, a pessoa que está ali com mais dificuldade para se manter no centro da cidade, que é mais caro viver ali, o aluguel, ali a vida da pessoa fica mais cara, ela vai migrando, né? Ela vai indo para as periferias. Isso é normal em toda grande cidade. E acontece esse tipo de coisa, a pessoa se afastando do centro para tentar viver mais barato, e aí conseguir um terreno mais barato, ou um terreno que ainda não tem dono, e aquele processo que vai acontecendo. Esse plano diretor, ele está trabalhando muito em cima disso, de você reagrupar a cidade, otimizar. Por exemplo, uma praça, quantas pessoas não podem usar uma praça? Quantas famílias não podem usar uma praça? Vários bairros podem usar uma única praça. Você afastando a cidade, você acaba... o cara que mora mais afastado, ele fala, pô, não tem uma praça perto, não tem uma creche, o ônibus para não sei quantas quadras da minha casa, mas porque a cidade cresceu territorialmente muito, né, para uma cidade de 1 milhão de habitantes aproximadamente. Vereador, amanhã, dia de finados, os ônibus vão custar, me parece que R$1,42, um e pouco. 1 e quanto? 48. 1,48. 1,48. Esse é o preço da passagem de ônibus sem gratuidade. Esse é o preço da passagem de ônibus sem gratuidade. Por que é que a Câmara não toma uma providência em relação a isso e derruba o preço da passagem de ônibus? Olha, eu sou o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e a gente trabalha muito as questões do transporte público, inclusive somos um dos nomes mais conhecidos dentro do consórcio Guaicurus lá, quando chegam os nossos ofícios e requerimentos lá. Eles fazem diversas contas ali para chegar ao preço da passagem. De fato, Campo Grande é uma cidade, uma capital que tem muita gratuidade, principalmente com o do estudante. E num determinado momento lá, quando a gente levantou alguns pontos como esse, de gratuidade, foi até meio
Rapaz, você é presidente da Comissão de Consumidores, tem que atender a gente, não ficar do lado do consórcio e tal. É sempre essa É sempre briga, assim, né? é sempre assim. Quem tem a gratuidade jamais quer perder. Aham. De fato, o estudante, por exemplo, que é a maior gratuidade deles, é o que mais onera ali, é a gratuidade para o estudante. Certo. Mas é algo que você tem do outro lado ali uma luta do movimento estudantil lá em 1995, 96, quando eles conseguiram essa vitória aí de ter a gratuidade. Então são pontos bem assim específicos para se mexer. Mas eu nunca, em nenhuma das nossas reuniões com o consórcio ou nos nossos debates, houve qualquer tipo de pretensão deles em relação a isso. Tira isso aqui que eu consigo chegar num valor desse da passagem. Nunca aconteceu algo parecido. Você está me dando uma notícia agora que é novidade. Essa conta deles aí. Ao contrário, sempre é uma conta que precisa aumentar. Sim. Essa conta inversa aí eu não conhecia ainda. Mas acontece o seguinte, nós estamos conversando aqui com o vereador Papi, sobre os problemas da nossa cidade. Antes de eu passar para o Sérgio Cruz, eu quero fazer uma observação em relação a isso, o seguinte. Essas gratuidades, na verdade, elas saem do lombo alguém tem que pagar. Não existe nada de graça no mundo. Alguém vai sair do lombo do próprio trabalhador. Então, inviabiliza a vida de muita gente quando poderia ser facilitada. E eu acho também que, sei lá, a prefeitura tem que... a gratuidade vai ser mantida? Tudo bem. Então a prefeitura vai pagar para o consórcio X pelas gratuidades e pronto. E libera o povo para pagar o quanto a quantidade honesta, eu digo, sem essas gratuidades, porque o povo que não pode está pagando por muita gente, inclusive, que pode. Essas contas malucas. Seu Sérgio. Bom, o que eu queria perguntar para o vereador com relação a os anéis, os macroanéis rodoviários de Campo Grande. Campo Grande hoje é uma cidade que está sendo muito impactada, né, com o trânsito de caminhões, porque o anel, sobretudo da asa, muito próximo da cidade, que liga a saída de Cuiabá, a saída de Campo Grande, a saída para Dourados, das Três Barras, já está dentro da cidade, prejudicando. Que providência, né, a Câmara Municipal pode implementar no sentido de se criar novas vias, livrando o centro da cidade? Sérgio, o plano diretor prevê isso? O plano diretor não tem aumento de perímetro, nenhum aumento de perímetro, mas você tem já uma faixa de expansão que já é determinada, que é mais ou menos uma ideia de onde a cidade vai crescer naturalmente, sem que você determine a expansão territorial. E já tem ali o futuro macroanel já estabelecido na cidade, um tanto quanto distante aí da onde ele é hoje, né? Eu acredito que essa seja a providência que você faça no planejamento a médio e longo prazo. Eu tive algumas conversas com o Janine, que é um gestor lá da Getran, que tem tentado criar alguns mecanismos para desafogar o nosso trânsito em Campo Grande. Agora a gente vive o problema de todas as cidades que crescem, Sérgio. As pessoas vão comprando mais carro, esse é um problema também do consórcio Guaicurus, muita gente desceu dos ônibus, comprou sua moto, comprou seu carro, e hoje você tem essa dificuldade na cidade, na questão da mobilidade. A gente votou um empréstimo da prefeitura que chama do Protransportes, que trabalha na mobilidade urbana, que está dentro de um grande pacote do PAC e do Avançar Cidades, Sérgio, que são ali estratégias do governo federal para se mandar recursos para as cidades, para você conseguir fazer esse tipo de coisa. Uma faixa exclusiva para o ônibus, algumas estratégias que a gestão entenda que pode funcionar para assim, desafogar o trânsito, né? A Câmara é parceira nisso, Sérgio, mas é algo quase que estritamente exclusivo da prefeitura, né? Vereador, o senhor sabe se o cartão do idoso vai funcionar amanhã normalmente nos coletivos ou não?
Eu não tenho essa informação. Bom, eu vou procurar essa informação junto Eu ao posso procurar consórcio também e te Guaicurus, mandar né? depois no Legal. seu WhatsApp. Eu quero agradecer a sua presença, venha sempre. Parabéns pela sua assessoria, pela Caroline e pela Elisa, que já estão aqui, não é? Assessorando o vereador Papi. Muito obrigado a vocês pelo... Não é fácil acordar cedo, né? Não é verdade? Mas, Papi, obrigado pela sua visita, né? Esse programa, inclusive, ele fica armazenado no YouTube, não é? No Facebook e no YouTube. Muito obrigado pela sua presença, venha sempre e continue trabalhando por nós. Obrigado, B, obrigado, Sérgio, é um prazer estar com você sempre. Carol e Elisa são duas joias. Ninguém faz nada sozinho, né, B? Exatamente. É importante a gente contar com as pessoas que nos ajudam. Um bom dia a todos aí, Deus abençoe a nossa cidade morena.